texto e se eu posso ler, diz amém? Vou ler aqui para ler junto aos irmãos na mesma versão. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Agora Gênesis capítulo 21, versículo de número 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. E você diz amém? Amém. Se assente no seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Contextualizando acerca desse texto, já fazendo um pano de fundo, nós temos a seguinte percepção: que a história de um homem não começa quando ele já é grande em todos os aspectos de sua vida. Pelo contrário, todo homem que é grande em influência, nomenclatura e etc., começa pequeno, e Deus decide investir, trabalhar, falar com um homem. O nome deste homem é Abrão. Só que antes de Deus falar com este Abrão, diz a Bíblia no livro do Gênesis capítulo de número 11, que Terá tem uma ideia. E qual é a ideia? De sair de Ur dos Caldeus, que é a terra do nascimento de Abrão e também de seus outros filhos, e ele decide rumar para Canaã. Só que nesta ramificação como destino, ele decide parar em Harã. Parando em Harã, Terá, o pai de Abrão, faleceu. O falecimento deste homem faz com que Deus tenha uma decisão, no capítulo de número 12 do livro do Gênesis, em falar com este Abrão, que é o filho deste Terá. Deus só vai falar com este Abrão após a morte de Terá. Então Deus fala da seguinte forma: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Eu vou engrandecer o teu nome, abençoar-te-ei. Eu vou abençoar todos os que te abençoarem, e amaldiçoar todos os que te amaldiçoarem. Você percebeu que é a primeira vez que Deus fala com este homem, com este Abrão, e ele decide obedecer a voz que ele ouve? Por que este Abrão, por mais que fosse ou seria uma forma inédita em que Deus falara com ele, ele tem a decisão de entrar em estágio de obediência? Porque este Abrão, ele subentende que o Deus que fala com ele, por mais que não falara antes neste tipo de tom, ou com esta voz, para lhe apontar um destino, ele precisa ouvir para poder romper. Por quê? Porque a casa desse Abrão já não está do mesmo jeito. Na verdade, a casa de seu pai já não está do mesmo jeito. Fazendo uma percepção textual, em Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 32, Terá, ele morreu. Então a casa está em luto. Então é na medida do quadro do luto que Deus fala com esse homem pela primeira vez. Então a casa está passando por um período de luto, mas Deus decidiu falar. Quando Deus decide falar,
Deus olhando para este Abrão e dizendo: não dá para eu fazer o que eu tenho para fazer contigo, você estando na casa enlutada. Então eu vou te tirar daí. De que forma? Sai da tua terra. Então a terra que é Harã é considerada deste Abrão. Ele tem uma terra, ele tem um conforto, ele tem uma casa, que é a casa de seu pai. Só que a sua herança é uma herança enlutada. E Deus diz: sai daí, do meio da tua parentela, e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Ora, haja vista que Deus não dá o endereço ou o CEP para onde é que ele vai dar como destino para este Abrão. Deus não mostra o CEP, Deus não mostra a cidade, Deus não dá o endereço. Só que mesmo assim, este Abrão decide obedecer. E o ato de fé começou aqui. Por que, pastor? Porque na medida em que ele obedece porque, primeiro, ele quer sair da casa enlutada. Segundo, ele ouve uma voz de uma forma inédita e ele sabe que essa é a voz de Deus. E cabe a nós ouvir Deus de uma forma literal, sobre ao som dos seus ouvidos, ou sobre sua própria audição, e não obedecer seria como alguém que não daria crédito àquilo que está vivo diante da sua audição e dizendo que preferiria estar no estágio de luto. Então o que este Abrão está fazendo é o seguinte: ele está ouvindo uma voz, que é uma voz que lhe aponta o destino, que lhe aponta o recomeço, que lhe dá uma nova jornada e faz com que ele possa romper. E ele utiliza-se da sua fé. Para quê? Para sair desse lugar enlutado. E ele não sai sozinho. É por isso que ele leva o Ló. É por isso que ele leva Sarai, a sua esposa, e algumas almas que residiam dentro daquela casa como servos. Porque não dá para deixar para trás aqueles que estiveram sob os seus cuidados no momento do luto. Então ele leva, ele parte dali, e ele parte porque ele tem um ato de fé. E qual é o ato de fé? Eu não sei o destino, eu não sei o CEP, eu não sei o endereço, mas já que eu sou obediente, eu vou para onde Deus irá me mostrar a terra. Pastor, que negócio é esse? É ele entendendo que a fé não é o que ele vê, mas é o que ele cumpre fazendo. Já que a fé, e o apóstolo Paulo vai dizer sobre a fé para os irmãos de Corinto: caros irmãos, nós não vivemos por vista e sim por fé. Os irmãos aos Hebreus vão entender que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Só que esse Abrão age numa naturalidade de fé de uma forma diferente. E como é que ele age? Ele age não esperando parado, ele age esperando e rompendo. Ele tira os seus passos para passos largos ao destino em que Deus o convocou para ir. Só que ele não sabe o endereço. Não sabendo o endereço, é como se Deus estivesse olhando para esse Abrão dizendo: só você pisar, que na medida em que você pisa, eu vou colocar o chão para você passar. É Deus olhando para essa geração aqui essa noite dizendo: está na hora de você customizar a sua fé, porque fé não é um ato de naturalidade, fé é loucura mesmo. Quer ver que fé é loucura? Como é que pode alguém tocar na borda da veste de Jesus, extrair dele poder e ser curado? Isso é loucura da fé. Como é que pode alguém receber um cuspe de Jesus e receber uma audição e a sua gagueira sair de uma vez por todas? Como é que pode alguém se levantar de uma cama sendo paralítico porque ouviu: levanta-te e anda? Isso é loucura da fé. A loucura da fé é você sair do seu conforto, pisar o pé no confronto e dizer: o chão, quem vai colocar para eu pisar não vai ser o mesmo, vai ser o Deus Todo-Poderoso. Ele parte daquele ambiente com um ato de fé. Só que partindo dali, redobre sua atenção, porque agora nós vamos mergulhar um pouco mais
parte dali, no percurso. Haja vista aqui lá atrás, lembrando os irmãos, abrindo e fechando parênteses, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1. Deus lhe faz uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e quem te abençoar eu abençoo, quem te amaldiçoar eu amaldiçoo. Tem uma promessa. Só que no meio do percurso, ainda em Gênesis capítulo de número 12, a partir do versículo de número 10, há uma crise, pastor, sobre a terra em que ele está. Só que ele não vai se adaptar à crise, até porque é a primeira que ele vai vivenciar. Ele tem uma ideia. Qual é a ideia? Pela falta de pão e pela crise que surgiu pela seca da terra, eu vou partir para o Egito, deixando bem claro que no ato cultural e no campo geográfico, a crise era muito natural sobre os ambientes em que Abrão estava armando a sua tenda para poder vivenciar até o destino em que Deus estava prestes a te apontar no futuro. Não era costumeiro desse Abrão ele parar em um lugar para descansar, armar a sua tenda, passar alguns dias, após esse descanso, partir. Só que nessa trajetória por onde ele permeia ou caminha até o destino, é uma trajetória de um campo desértico, um ermo, uma terra seca. E para ter água na época desse Abrão, precisaria cavar poços. E para cavar poços demora muito tempo. Leva tempo para cavar poço. E como é a primeira crise, não dá tempo dele cavar o poço. O que ele vai fazer? Vai ter uma mentalidade criativa. E qual é a mentalidade? Eu sei que no Egito há abundância de pão e água. Vou partir para lá. Problema: não é este Abrão partir para o Egito, até porque no Egito, nesta época, não é considerado uma terra paganizada, idólatra e etc., mas sim de costumes religiosos e mitológicos. Então ele parte para lá com a seguinte consciência: e qual é a consciência? Vou vencer a minha necessidade por falta de pão no Egito. Então ele, na porta do Egito, tem uma ideia: se o problema, pastor, não é entrar no Egito, qual é o problema então caracterizado sobre este Abrão? O problema é que na porta do Egito ele olha para Sarai, sua esposa, e diz da seguinte forma: a partir de agora eu não sou mais o seu esposo, a partir de agora eu sou o seu irmão. Aí ela pergunta: por quê? Aí ele decide responder: porque se nós entrarmos e Faraó e os seus homens descobrirem que na verdade eu não sou o seu irmão e sim o seu esposo, ou eles ouvirem a verdade da nossa boca, obviamente que eles me matarão, porque você é formosa à vista deles, e aí eles darão cabo à minha vida, e você será por esposa de um deles, ou até mesmo do próprio Faraó. Assim eles entram dentro desse Egito. Eles entram dentro desse Egito caracterizado com uma mentira. É um patriarca conhecido como um homem de fé, o pai da fé, que ele comete um deslize. E qual é o deslize? Uma mentira. Só que essa mentira, ela é tão grave e tão profunda em sua gravidade, porque aqui ele se desvincula, e por que não dizer o divórcio, com uma aliança verdadeira, para se vincular, para se casar com uma outra aliança. Pastor, eu não li isso na Bíblia, vai ler agora. Por quê? Porque Gênesis capítulo de número 12, como já disse, a partir do versículo de número 10, ele mentiu. Entrou no Egito como um mentiroso. A mentira faz com que ele coloque em xeque a aliança verdadeira que ele tem. Para quê? Para ter uma aliança com a mentira. Quando ele tem uma aliança com a mentira, ali ele entra em um relacionamento sério com o mentiroso, com a mentira. E logo, João capítulo de número 8, versículo de número 44, diz assim a Bíblia: pois quando todos, pois, que mentem, faz parte do diabo, porque o diabo na verdade é o mentiroso, e ele é conhecido também como o pai da mentira. Percebeu? Que ele abandona a aliança verdadeira para entrar em um relacionamento sério com a mentira. Agora cá para nós, se Abrão entra em um relacionamento sério com a mentira, ele toma o diabo por sogro, porque o diabo é o pai da mentira. Se ele toma o
diabo por sogro. E aí, o que vai acontecer com a aliança verdadeira que ele tem? Vai ficar nas mãos de Faraó. Faraó vai ter essa aliança para sempre. Ele vai morrer como mentiroso no Egito? Não, porque antes da mentira tinha uma promessa que ainda estava de pé. E que promessa é essa? O mentiroso, ou melhor, aquele que era considerado como um pai da fé, agora é considerado como mentiroso. Só que o mentiroso, pelo subterfúgio que cria, não pode substituir o caminho da promessa. Por que ele não pode substituir o caminho da promessa? Porque Faraó, ele entendendo que essa mentira para ele é uma verdade, ele leva Sarai para o seu quarto, para o quarto nupcial. Ele está prestes a tocar nessa mulher. Só que antes que Faraó tocasse naquilo que é de Abrão, o grandão da Galileia desceu lá no quarto de Faraó. Descendo no quarto de Faraó, ele toca em Faraó e diz a Bíblia que em Faraó saiu doenças. Diz a história que foi nas partes íntimas desse Faraó, a ponto dele sair desse quarto correndo, chegar até esse Abrão e dizer: que mal com a mentira que você trouxe nos sobreveio, vai embora daqui, pega ovelhas, pega bois, pega servos e suba. O que é isso, pastor? Lá vai, levante a primeira mão, levante a segunda mão que eu vou profetizar. Lá vai. Este Abrão queria morrer no Egito como mentiroso, pela mentira praticada. Só que antes da aliança mentirosa, foi Deus quem estabeleceu a aliança verdadeira. E sabe o que acontece? Quem tem aliança verdadeira e uma promessa de pé, quando quem tem uma aliança verdadeira e uma promessa de pé, a mentira ou as máscaras da mentira vão ter que cair, porque ele não vai morrer no Egito como mentiroso. Ele vai sair de lá rico e cheio de posses. Pastor, que negócio é esse? Hoje o diabo está soltando o que é seu. Ele é até pelas entrelinhas dos caminhos que você arrumou por aí, como subterfúgio, para querer se esquivar da verdade. O diabo até diz: eu vou tomar o que é dele, eu vou tomar o que é dela, eu vou levar para o meu território. Só que Deus pisa na divisão do altar para dizer da seguinte forma: igreja minha, o que é seu sai da mão do diabo agora, porque eu toco em Faraó, e o que é seu, o diabo não vai tocar. Vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. 2 pessoas, 3, 4, 5, a igreja levantou a mão. Então hoje, se você puder declarar: o diabo já soltou o que é seu. Os caminhos que eu crio não poderão substituir uma promessa estabelecida antes dos meus próprios caminhos. Que promessa é essa? Abraão, tu quis ter aliança com a mentira, mas antes da mentira você conheceu a voz da verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade. Pastor, eu conheci a verdade, não rompi, não aconteceu. Por quê? Porque você precisou vir para esse culto, para as máscaras dos subterfúgios caírem diante dos seus olhos, e você enxergar um novo horizonte, dizendo assim: o Egito não vai prender nem você, nem a sua casa, nem a sua família, nem o seu ministério. Hoje você sai desse Egito diferente. Ao invés do Egito arrancar o que é seu, você vai tirar algumas coisas do Egito. Pega ovelha, pega bois, pega os servos, volta a caminhar. Você não vai morrer no Egito. Perceba, é logo ali.
Egito rico, porque ele entrou um pobre e mentiroso. Ele não vê Deus ainda. Só que antes dele ver a Deus, Faraó sente a mão de Deus. Porque antes de Deus se revelar a esse Abrão, em uma linguagem corpórea e teofânica, em corpo presente, ele toca em Faraó. Porque é Deus dizendo: antes de eu me revelar a você, primeiro eu limpo os seus caminhos. Pode passar, porque quem te deu acesso não foi o homem, não, foi Deus. Pode romper, porque quem te deu acesso não foi o diabo, foi Deus. Pode romper, porque aqui não tem esquema, aqui não tem conexão com o sistema, aqui é Deus. E se Deus decidiu responder no culto dessa noite, não adianta o diabo querer armar a mala dele, querer fazer o embaraço dele, para querer acreditar naquilo que é seu. Hoje ele abre falência com todos os seus adeptos. Por quê? Porque hoje você pensou que iria começar 2026 de uma forma, só que você começa 2026, sabe como? Saindo do Egito. De que forma, pastor? Rico, 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 rico. Mas dando glória, eu vou dizer que nem irmã, dá glória que eu dou uma hora, cara. Vamos mergulhar mais. Você percebe que ele sai rico, só que ele não deixa de fazer o que costumeiramente sobre a sua vida cotidiana ele sempre faz. A mentira deixou com que Abrão parasse de instituir alguns altares para Deus por um período de tempo. Por que Deus decide arrancar este Abrão do Egito, fazer deste homem rico, ao invés dele morrer no Egito pobre e mentiroso? Porque Deus gosta dos altares em que Abrão faz para ele. O culto que você oferece para Deus hoje é livramento para você amanhã. Ele levanta altares. Na medida que ele levanta altares, ele agora em Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 18, está em Hebrom, e ele se estabiliza ali por bastante tempo. Só que veja, ele arma a sua tenda junto aos carvalhais de Mamre ou Mamré, que fica na cidade de Hebrom, ou na localidade de Hebrom, ou território. E ali, armando a sua tenda, próximo aos carvalhais, ele levanta ou constrói um altar. Repita comigo: um altar. Hoje nós pregaremos sobre Igreja Visão do Altar. Ele faz um altar. Quando ele faz um altar, o tempo se passa. O lugar onde ele institui o seu altar, pelo fato de ele ter muitas riquezas, não dá tanta necessidade de ele peregrinar por muito tempo sobre aquela região. Ele também começa a cavar poços que agora ele terá acessos por um período curto de tempo. Só que isso é uma mensagem para o outro dia. E vamos perceber, os anos se passaram. Agora esse homem, em Gênesis capítulo de número 17, tem 99 anos de idade. Quantos anos? Ele tem 99 anos de idade. E o Deus que falou com ele no capítulo de número 12 decide agora aparecer no capítulo de número 17. Deus aparece para esse Abrão da seguinte forma: como um varão, como um homem, ou um ser semelhante a um homem. Vai pegando aí. Ele aparece a esse Abrão. Quando ele aparece, este Abrão ouve a voz. Ouvindo a voz, ele corre em direção à voz, e Deus fala da seguinte forma com esse homem: a partir de hoje eu multiplicarei a sua semente, farei uma aliança entre mim e ti. Ele não espera Deus terminar de falar. O que é que ele vai fazer? Ele vai se prostrar, ele vai colocar o seu rosto em terra. Aí Deus olha para esse homem e diz assim: fique tranquilo, porque já que você se prostrou e me adorou, eu vou te dar um filho, a ti e a Sarai, a sua esposa. Só que antes de eu te dar um filho, eu preciso fazer algumas coisas em você. Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 5. Olha o que Deus vai fazer com esse Abrão. Deus olha para esse Abrão e diz: para a promessa acontecer na sua vida, eu mudo o seu nome. A partir de hoje você não vai ser chamado mais de Abrão. A partir de agora o seu nome vai ser
Abraão. Por que, Senhor? Porque você precisa saber que a aliança que eu tenho contigo é uma aliança tão sincera, tão verdadeira, tão única, que eu vou te fazer você pai de nações, e o teu filho será pai de reis e reis de povos. Então o que Deus está prometendo para esse Abraão é algo muito grandioso, e não dá para esse Abraão receber aquilo que é para Abraão ter na palma das suas mãos. Pastor, desmistifica aí esse mistério. Vou desmistificar. Abraão significa pai de uma coisa, uma situação, uma influência, ou de Ismael. Em Gênesis 17, ele tem um filho, o filho do seu subterfúgio, com Agar a egípcia, a serva dessa Sarai. É um garoto que agora tem 13 anos de idade. Só que Deus está olhando para esse Abraão e está dizendo assim: ó, eu vou te abençoar de uma forma tão grande, tão poderosa, que eu não vou deixar nem esse Ismael, por amor a ti, à mercê. Ele vai crescer no deserto, vai ficar grande, vai se tornar flecheiro, e quando ele se tornar flecheiro, eu vou fazer dele pai de 12 príncipes. Hoje, você olha para Dubai, pode olhar para Dubai interpretando Dubai como os filhos de Ismael. Os árabes são muito grandes em riquezas. O que é isso? O que Deus falou no passado, Deus cumpriu o que prometeu para esse Ismael. Só que com Isaac é diferente. Com Isaac, Deus decide olhar para esse Abraão e dizer assim: para eu fazer o que eu tenho para a sua vida, não pode parar no Abraão. Eu vou abençoar o que Abraão gerou, que foi o Ismael, mas para o Abraão eu serei uma multiplicação da tua semente, e você vai virar uma sementeira. Como assim, Senhor? Já que Abraão significa pai de um, é este Abraão agora, quando Deus troca, muda o seu nome, vai significar pai de muitas nações. Pastor, tá bom, eu entendi. Que revelação tem esse texto para a minha vida? Lá vai. Deus não te chamou para um propósito, Deus não te chamou para ficar em uma zona de conforto, Deus não te chamou pelo histórico do Abraão. Por quê? Porque esse Abraão não arremete a ser só pai de um, não. Esse Abraão arremete um histórico manchado também. Que histórico manchado é esse? Entrou no Egito, se tornou um mentiroso, saiu de lá porque Deus quis. Mas quem olha para esse Abraão na história e diz: ah lá, tá vendo o crente? Tá fazendo altar, mas lá no Egito ele mentiu, é um mentiroso. Tá vendo o crente? Lá no Egito ele negociou até a própria esposa, e agora tá levantando altar para Deus. Aí Deus olha para esse Abraão e diz: o teu passado não me lembra mais, eu jogo ele no lago do esquecimento e te transformo em Abraão, porque quando forem te procurar pelo teu passado, não vão te encontrar lá. Por quê? Porque o Abraão até tem um histórico manchado, mas quando foram te procurar numa quinta-feira, te dando telefonema para dizer: vamos lá pro fluxo, vamos pro forró, vamos fumar um narguile, vamos pra tabacaria, o telefone de quem ofereceu o convite fez isso aqui. Porque foram te procurar no teu passado e não te encontraram. Que é o meu endereço, que é o endereço do meu agora. Eu estou na igreja, eu sou a igreja, eu sou o adorador. Ah, que foi ladrão, o problema é de quem falou. Ah, que traficou, o problema é de quem falou. Ah, era um mafioso, o problema é de quem falou. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele decide mudar, e Ele decidiu mudar a sua história, Ele não errou o endereço. Ele olhou para você e disse: é esse Abraão que eu vou transformar no meu Abraão. Você está entendendo porque você está mais forte do que antes? Você está entendendo que você tem um brilho diferente? O porquê que você tem esse brilho? Você está entendendo porque muita coisa mudou na sua vida? Você está entendendo porque Deus te tirou de perto de muita gente? Você está entendendo porque a vassoura de Deus passou? Você está entendendo que
As coisas que você não entendeu no passado, agora você está entendendo. Por quê, pastor? Porque quando Deus decidiu mudar o seu nome, a intenção não era o nome, a intenção era você. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: a intenção de Deus sempre foi você. Deixa eu ver se ele ficou feliz com isso. Dá um sorriso colgate para ele, dá um sorriso colgate para ela, isso, tá? Dá um sorriso colgate, diga assim para ele, diga assim para ela: a intenção de Deus não foi trocar o seu apelido pelo seu nome, a intenção de Deus foi movimentar algumas coisas dentro de você, tirar algumas características do passado. Antes você falava um monte de palavrão, mas agora não fala mais. Você trocou o palavrão pelo glória, aleluia. Antes você tomava cachaça, hoje você toma ceia. Você viu quanta coisa que mudou na sua vida? Antes você dançava, bailava, hoje tu baila é na presença, tu adora é na presença. Antes tu era o cavalo do diabo, hoje quando chegar o período do resgate de Israel, quando chegar o arrebatamento da igreja, que a igreja após as bodas, após o tribunal de Cristo, após passar tudo isso, que virá resgatar Israel, quando a igreja passar por essas características, ela não vai ser cavalo do diabo, ela montará num cavalo, e montando nesse cavalo, vai vir após Cristo dizendo: santo, 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 porque antes tu era cavalo do diabo, mas com Cristo você vai ter um cavalo para cavalgar. Pastor, está isso na Bíblia? Põe aí Apocalipse 19, versículo de 14, só para não pesar a consciência. Lê. 1, 2, 3. Montado em cavalo de que cor? Montado em cavalo de que cor? Peraí, branco quer dizer paz. Então quer dizer que no diabo, tu era cavalo dele, não tinha paz na sua vida. Entrava dentro da sua guerra, era uma guerra. Dentro da sua casa era uma guerra. Era uma luta, era uma discussão. Nada rompia. Mas aí Jesus mudou algumas coisas em você. Porque para montar nesse cavalo, tem que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Tá bom? Voltando ao texto, você percebe que ele teve uma mudança na história. E qual é a mudança? Agora nós vamos falar sobre o Abraão. O Abraão recebe uma promessa, e ele só recebeu uma promessa porque ele sabe o jeito de receber a promessa. Qual é o jeito? Ele se prostrou. E todas as vezes que nós vemos alguém se prostrando na Bíblia Sagrada, é um segredo para romper. Grite aí: qual, pastor? É um segredo. O segredo é, você lembra de João, capítulo de número 11, quando Jesus chega em Betânia, que Marta chegou até Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido? Aí Jesus decide responder para essa Marta: Ô Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí eu não sei, o Senhor há de nos ressuscitar nos últimos dias e etc e tal. Jesus furioso olha para ela e diz assim: ó, chama Maria. Ela vai chamar Maria na secreta, que é mais melancólica ou sentimental. Ela se aproxima nas escondidas ou em secreto de Jesus. A primeira coisa que Maria vai fazer, entretanto falando a mesma frase que Marta falou, é se prostrar. E prostrando-se, disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Sabe qual é o segredo? É que aquilo que eu não consigo de pé, eu posso de joelho. Abraão se prostra, porque ele sabe que de pé, diante da presença, não dá. Pastor, que mistério é esse de ele se prostrar? Porque ele vê a presença. Porque no Gênesis capítulo de número 12, a presença fala. Repita: fala. Só que no capítulo de número 17, a presença se mostra. Porque no capítulo de número 12, Deus não promete filho, por mais que esteja nas entrelinhas. Deus promete terra. Mas no capítulo de número 17, Deus sela com uma aliança dizendo: eu vou fazer com que Sara te dê um filho.
posso dizer, gente, antes de Deus dar a semente, Ele entrega o terreno. E eu vou de novo. Antes de Deus dar a semente, Ele entrega o terreno. Só que o terreno Ele entregará falando, dizendo: eu vou mostrar para você a cidade, a tal Berseba, que você vai pisar no plano futuro. Deus fala prometendo terras ou terreno. Agora Deus desce para prometer a semente, porque o nosso Deus é especialista em fazer as suas coisas organizadas. Deus já não falou que iria dar o terreno? Não falou? Deus já não falou que iria crescer, que Ele iria conquistar a terra? Não falou? Só que agora, quando Ele está prestes a conquistar aquilo que seria o seu terreno, Deus olha para ele e diz: não vai parar no terreno não, meu filho, porque terreno para você que recebeu uma mudança completa na sua vida é muito pouco. Para você que recebeu uma mudança completa em você, eu vou te dar uma semente, e dessa semente vai ser geradas muitas sementes, porque Deus trabalha exatamente assim. Quando você veio para a igreja, levantou a mão, aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador, sabe o que aconteceu? Tu conquistou o terreno. Só que agora você entra culto após culto, ouve palavra após palavra, direções proféticas, ouve louvores de quebrantamentos, adoração e avivamento. Aí você pergunta: que nexo tem tudo isso? É que cada culto que tu vem, tu pega uma semente, põe na terra e diz: vai florescer. Pega uma semente, põe na terra e diz: vai florescer. Pega uma semente, quem pega? Pega uma semente, põe na terra e diz: vai florescer. Ele está prestes a receber dessa semente, só que ele precisa entrar em estágios de alguns enfrentamentos. O tempo se passa, o tempo passando, se ele já tinha passado pela circuncisão, quero saber o objetivo para chegarmos ao endereço do texto. Passando pela circuncisão, Abraão, com 99 anos de idade, Ismael com 13, todos os seus servos. Agora só faltou Isaac, com 8 dias de nascido, num plano futuro que seria Gênesis capítulo de número 21. Mas há uma promessa. A promessa foi selada de que Deus daria. E quando Deus diz que dá, Ele não erra o endereço, tá ok? Não adianta empurrar a sua promessa para o outro, só porque o tempo passou, só porque está demorando. Você acha que não vai se cumprir? Deus ainda é o Deus que te levanta para te enviar às nações. Pastor, mas as características que eu vivencio hoje não condiz com a promessa em que Deus falou sobre a minha vida. Eu posso te dizer uma coisa: só obedece, porque quem obedece cresce. Quem cresce é porque Deus quis que crescesse. Então esse Abraão, ele passa por esse período da circuncisão junto aos seus filhos, e o tempo se passou. Mais uma vez, ele está no mesmo lugar, no mesmo território, todos os dias. Só que chegamos ao capítulo de número 18. No capítulo de número 18, Deus decide aparecer novamente. Porque tem culto, irmão, que Deus decide falar, não tem? Tem culto que parece ser razoável diante dos nossos olhos. Tem culto que é de refrigério para a nossa alma. Por isso que ele olha para a igreja de Laodiceia, através de João, e diz: quem dera se fosse quente, pentecostal demais, ou frio. A igreja do refrigério, como a palavra de refrigério. Por isso que está aqui, porque tem culto que Deus decide falar de uma forma de refrigério, mas tem culto que Ele decide descer para o Pentecoste acontecer. E vai ser esse culto aqui já, aguarde, para o Pentecoste acontecer e o sobrenatural de Deus tomar conta do território em que Ele está. E o capítulo de número 18 é a conclusão sobre isso. Porque aí, chegando ao capítulo de número 18, olha o que o texto diz: estando próximo à hora mais quente do dia, ou ao meio-dia, Abraão tem uma visão. E qual é a visão que ele tem na porta da tenda? Ele vê, próximo aos carvalhais de Mamré, perto da tenda onde ele está, 3 varões. Não é 3 anjos, não. 3 varões
varões ou 3 homens descerem próximo àquele lugar. Se é uma alusão falando sobre 3 varões, essa alusão é uma linguagem teofânica da seguinte forma: é Deus querendo se mostrar ao homem face a face, quando ele se abstém de sua glória, porque ninguém pode ver a Deus em glória, mas ele se abstém de sua glória por um momento, e só ele consegue fazer essa separação, para vir e falar com o homem da forma que o homem entenda. E na linguagem desses homens, na linguagem da multiplicação, na linguagem de quem ouve a voz, na linguagem de quem vê um varão, agora Deus, sabendo que esse homem está acostumado com essa aparição, ele decide aparecer. Só que ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de mais 2 varões. Ora, se Deus é triuno, 3 em 1, Deus não apareceu sozinho, representado por esses 3 varões, para que esse Abraão entendesse o que ele queria falar. Então ele aparece acompanhado de quem? Do Filho e do Espírito Santo, caminhando para o final. Então Deus não vem sozinho para selar a promessa. Por que ele não vem sozinho para selar a promessa? Porque isso aqui arremete à criação do Gênesis. Porque no Gênesis, enquanto o Deus Pai decide falar, haja, o Filho decide executar o que o Pai está falando, e o Espírito é a incubadora pairando sobre a face do abismo, dizendo: enquanto o Pai fala, o Filho em obediência cria, e o Espírito Santo dá o suporte. Então, para esse texto aparecem 3 varões. Repita: 3 varões. Agora grita aí: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já que Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20 diz assim, que Cristo estaria conosco desde a consumação até a consumação dos séculos, Ele estaria presente em nosso meio, e o Espírito Santo é aquele que convence, converte, e o homem do pecado, da justiça, do juízo, é aquele que Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26, intercede por nós em orações ao Pai, com gemidos inexprimíveis. É aquele que Romanos capítulo de número 12, versículo de número 15, sorri com os que sorri e chora com os que choram. É aquele que em Atos capítulo de número 2 batizou a igreja com o seu sopro, e a igreja se movimentou, e Ele está em nosso meio. Deus Pai decide dar uma ordem para esse culto. E qual é a ordem? A Trindade vai trabalhar nesse ambiente. Ô gente, se na operação cotidiana do Espírito Santo em nossa vida já é bom, imagine se a Trindade querer fazer alguma coisa. E cá para nós, sobre esse texto, como mensagem profética, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está trabalhando, e só quem crê, está trabalhando, e só quem crê, levanta a mão, dá um brado de glória aí. Fechei a Bíblia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram aparecer. Eles aparecem, e Abraão vai fazer uma coisa que ele nunca deixou de fazer. Grite o quê? Se prostrar. Pastor, então esse é o segredo? Quando eu sentir a presença, eu tenho que me prostrar? Na verdade, é você se prostrar para sentir a presença, não é mesmo? Trindade desceu. Só que, terminei aqui. Só que você percebe que a Trindade desce, não é debaixo dos carvalhais, e nem na porta da tenda, aonde esse Abraão está, na parte mais quente do dia. Onde é que a Trindade vai descer? Diz a Bíblia, próximo aos carvalhais de Mamré, ou Mamre. Ora, você se lembra que em Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 18, Abraão tinha instituído um altar perto dos carvalhais? Então é no ambiente onde tem o altar que a Trindade vai decidir descer. Porque os cultos que eu faço enquanto eu sou um Abraão terão respostas.
quando Ele me transformar de um Abraão para um Abraão. Eu preciso dizer isso. Quem recebeu essa transformação? Já que você recebeu essa transformação, isso quer significar que o altar ainda está de pé. E não dá para a Trindade descer no altar quebrado. Então Deus muda o Abraão para Abraão, mas o altar está intacto. O altar ainda está lá. E no altar intacto, Deus decide descer. E quando Ele decide descer, ou melhor, quando a Trindade decide descer, a Trindade decide descer num ambiente chamado o altar. Olha para essa pessoa, pelo menos a pessoa da sua direita, da sua esquerda, e diz assim: você se lembra dos cultos em que você ofereceu a Deus? Você se lembra das adorações que foram como depósitos a Deus? Diga, você se lembra? Agora diga assim para ele: em resposta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo separou essa quinta-feira para descer e honrar o altar que você levantou para Ele. Eu estou com o corpo arrepiado aqui, eu sinto a presença de Deus. E prega a Deus na minha boca para algumas pessoas aqui, com os olhos espirituais abertos. Pode dar lugar mesmo, pode adorar mesmo, independente da sua circunstância ou situação. Eu sei que o dia está muito quente, abreviado. Eu sei que você está passando por muitas situações difíceis, não quer mais ficar dentro da tenda, está na porta porque não aguenta mais ficar dentro de casa. Está difícil o negócio, mas só que Deus olhou para o altar que você instituiu e diz: é no período do teu desespero que eu vou descer para responder. E qual é a resposta? É a reconfirmação do selo da promessa. E que reconfirmação é essa? Ô Abraão, o que eu te prometi no capítulo 17, no capítulo 18, ainda está de pé, ainda está. E por que o Pai, o Filho e o Espírito Santo decide descer no altar? Grita aí por quê? Porque o altar tem voz e fala. Vou repetir. Porque o altar tem voz e fala. Em umas traduções, já vou antecipar, vai dizer assim: e ouvi do altar. Em outras traduções vai dizer assim: e ouvi a voz do altar. Pastor, está escrito? Tá. A Trindade decide descer no altar, porque o lugar de culto deste Abraão não é qualquer lugar. É um lugar que tudo que ele deposita vem em resposta para ele. Porque o altar que tem voz não diz não. O altar que tem voz diz sim. Projeta para mim aí Apocalipse 16, versículo de número 7. Eu quero ler para você esse texto. Apocalipse 16, versículo. Olha o que está escrito: ouvi do altar que se dizia, certamente, em outras traduções vai dizer assim: sim, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Vou repetir: ouvir do altar que se dizia. Em outras versões, ouvi a voz do altar que declarava: sim, 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 sim. Porque é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem descer do altar? Porque seria para Abraão a seguinte resposta: Abraão, sim, na próxima primavera o teu Isaac vai nascer, vai. Sabe como é que eu termino esse texto? Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 10, o texto que nós lemos. E o que é que nós lemos? Diz a Bíblia que Deus fala com esse Abraão da seguinte forma: eu vou voltar um ano depois, ou na primavera que vem, e Sara, a tua esposa, terá dado à luz ao teu filho. Agora eu posso dizer, projete para mim Gênesis
capítulo de número 21, versículos de números 1 e 2. O que Deus entrega como prazo de validade para esse Abraão se cumpriu. Porque Deus não é o que fala e não cumpre. Números capítulo de número 23, versículo de número 19, diz que Deus não é homem para mentir, nem o filho do homem para se arrepender. Aí olha o que está escrito: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu. O Senhor fez o quê? O que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Oh, gente, ele não disse que seria um ano depois, não disse que seria na próxima primavera. Só que para isso se cumprir é loucura, irmão, porque Sara é velha, ela está no estágio de velhice, ela não tem a idade do terceiro ano, ela já está no quarto ano. Ela já não pode mais dar à luz a um filho. Mas Deus é especialista em pegar o ventre, o ovário, o útero de uma moça, colocar em uma senhora, soprar uma semente e dizer: quando eu quero, acontece. Se pode ver, com a permissão dos pastores, assim para ela: não importa o tempo, não importa o período. Diga assim: a partir de hoje, se prepare, porque irá florescer. Diga: Deus é atemporal, que entra dentro do tempo para fazer no tempo dele o que no seu tempo é impossível.